poderíamos pô-lo aqui. Então, muito boa tarde, caros colegas, muito bem-vindos a mais esta nossa sessão online de esclarecimento sobre as questões fundamentais da nossa carreira, nomeadamente sobre o decreto-lei que foi publicado na passada segunda-feira, o decreto-lei 15/2025, no dia 17 de março. E sendo hoje o Dia Mundial da Poesia, eu peço ao meu colega Mário Paulo, que foi quem partilhou no nosso grupo da ESPL este poema de Miguel Torga, para fazer o favor de nos ler o mesmo. Sim, Mário? Tens microfone? Estás conosco? Ou peço a outro colega para ler? Nossa Fátima Henriques, está com o microfone? Isto também para não ser sempre a minha voz, não é? Que torna-se cansativo. A voz masculina ficaria melhor, doutora Fátima. Doutor Valentino? Pois, olha, não venhas com coisas porque a tua voz é muito mais bonita. Vá lá. Olhem que isto está a ficar na gravação, já estamos a gravar. Então vá. Querida Fátima. Então temos hoje, no Dia Mundial da Poesia, um poema de Miguel Torga. Não tenhas medo, ouve. É um poema, um misto de oração e de feitiço, sem qualquer compromisso. Ouve-o atentamente, de coração lavado. Poderás decorá-lo e rezá-lo ao deitar, ao levantar, ou nas restantes horas de tristeza, na segura certeza de que mal não te faz e pode acontecer que te dê paz. Obrigada, minha querida Fátima, e obrigada ao nosso poeta, sempre tão agradável de ler e de recordar, o nosso Miguel Torga. Então, agora, centrando-me num dos temas que nos traz aqui hoje, o tema da recuperação integral do tempo de serviço, que abreviamos aqui nesta sigla do RITS, está bem? Portanto, para todos nós contextualizarmos que não estamos a fazer nenhuma publicidade às férias, nem, enfim, as estadias que podemos fazer fora de casa, mas sim à recuperação integral do tempo de serviço. E o que é que falamos quando falamos na RITS, na recuperação integral do tempo de serviço? Estamos a referir-nos à recuperação do tempo de serviço que esteve congelado entre 30 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007. Este é o primeiro período de congelamento. E, infelizmente, voltou a ser congelado o tempo de serviço, ou seja, a não ser contabilizado para efeitos de progressão na carreira, entre 1 de 2011 e 31 de 12 de 2017. Este é considerado o segundo período de congelamento. Para quem trabalhou, então, todo este tempo com horários completos, trata-se de 3.411 dias. Destes, já recuperamos, ou alguns colegas nossos estão ainda a recuperar, nomeadamente aqueles que vão sendo reposicionados, porque só após o reposicionamento definitivo é que se dá esta primeira recuperação, que em termos de sigla ficou como RTS, conhecida como RTS, recuperação de tempo de serviço, mas só foi de algum tempo de serviço, 1.018 dias, ou, para quem não trabalhou todo este tempo, ou não trabalhou com horários completos, o proporcional, numa regra de 3 simples. E, portanto, temos a RTS, não é? Que começou em 2019, a recuperação de tempo de serviço, mas dos 3.411 dias, no máximo só foram recuperados 1.018. Então, restam 2.393 para recuperar. E estes 2.393 é o que agora, então, nós vamos recuperar ao nível da RITS. Vamos recuperar, como sabemos, a um ritmo de 25% nestas datas, ou seja, através de 4 tranches. A primeira, 599 dias, já no dia 1 de setembro de 24, já ocorreu, ou então 507 dias,
já vamos ver, ou posso já dizer, uma vez que os 507 dias são para quem, os colegas que estejam no sétimo, oitavo, nono escalões, a partir de 1 de setembro de 23 até 31 de agosto de 24, os colegas que neste período se encontravam nos sétimos, oitavos ou nonos, têm direito a uma bonificação de 365 dias por nunca terem perdido tempo nas listas. E então, esta bonificação de 365 dias vai ser deduzida, subtraída, não é? A cada uma destas trans. E, portanto, estes colegas não vão receber a totalidade, 599, porque, só vão receber 507, porque lhes está a ser deduzido estes 365 dias. Poderíamos dizer assim, então, mas se estão a ser deduzidos, porque é que foram dados, não é? Então dá e depois tira. É que na prática, realmente, nós não advogamos, obviamente, nem defendemos este dá e depois tira, mas faz sentido por duas razões. Primeiro, porque se tratava de uma bonificação a colegas que nunca perderam tempo nenhum nas listas. E, portanto, esta bonificação, não é? O Ministério entendeu que não podia coexistir com a recuperação integral de tempo de serviço, porque estes colegas estariam, na ótica do Ministério, a beneficiar de duas coisas diferentes. E, portanto, então, foi essa a condição. O segundo aspecto, que nós não dissemos nada, não nos opusemos a este dá e tira, porque vimos, através da simulação de muitos casos concretos, que era mais benéfico para o professor. Porquê? Porque estes 365 dias são dados na totalidade, logo no escalão em que o professor se encontra. Sétimo, oitavo ou nono, neste período, entre 1 de setembro de 23 a 31 de 8 de 24. E este facto é preferível, é vantajoso, porque vai antecipar em um ano a progressão que o professor teria. Portanto, há aqui uma vantagem. Mesmo que depois ele vá tendo que devolver, digamos assim, esta bonificação de 365 dias nestas 4 tranches. É-lhe mais benéfico, está bem? Portanto, aqui esta explicação parece-nos importante, porque se ficarmos só assim, que sentido é que faz, não é? Dar uma bonificação de 365 dias para retirar. Realmente não faz qualquer sentido. Ainda assim, tendo em conta todos estes, é melhor que exista porque é mais vantajoso. Segunda tranche, em 1 de julho de 25, estamos quase lá. Terceira tranche, 1 de julho de 26. Quarta tranche, 1 de julho de 27. E, portanto, aqui temos esta chamada de atenção, que também alerto os colegas, porque muitas vezes nas escolas, até ao nível das secretarias, dos serviços administrativos, são o mesmo, como sabemos, mas pronto, só para utilizar uma linguagem mais atual, e as direções das escolas causa confusão. E nós temos que estar muito atentos para sabermos ver qual é a nossa situação. E, portanto, se a nossa situação é uma situação de recuperação e não de bonificação, pode ser exatamente dos 365 dias. Portanto, o tempo, neste caso, é o mesmo, é um ano. Só que faz diferença. Se eu tenho este ano por bonificação, vou deduzi-los depois nestas tranches. Se eu tenho, porque eu não perdi tempo nenhum nas listas, não é? Se eu tenho os 365 dias por recuperação, aí é diferente. Eu estou a recuperar tempo que eu efetivamente exerci, trabalhei e perdi. Perdi porque estive retida nas listas. Mais do que um ano. Porque só um ano, nós sabemos que na prática não perdemos.
não é? Reportemos, por exemplo, às últimas listas. As últimas listas definitivas de acesso ao quinto e sétimo escalões foram publicadas em dezembro de 23. Mas os colegas que entraram nessa lista depois tiveram o tempo contado desde o dia 1 de 1 de 23. Portanto, esse ano que estiveram nas listas não foi perdido. Tiveram que ficar lá. Foi perdido ao nível de não terem recebido logo o dinheiro respectivo. Mas depois recebem com os retroativos. Não é? Pronto, já sabemos que não é a mesma coisa, mas, portanto, não é um ano perdido. Só tenho um ano perdido quando eu estou 2 anos nas listas. Ao estar 2 anos, eu perco um. E agora esse um, que o Decreto-Lei 74 de 23, que já é de 25 de agosto de 2023, nos permite recuperar. E então esta recuperação já não pode ser deduzida aqui nas trans, porque senão eu estarei outra vez a perder esse ano. Portanto, muita atenção, se os 365 dias são de bonificação, ok, porque nunca perdi tempo nas listas, eles vão ser deduzidos e em vez dos 599 ou 598, só vão receber 507 dias. Ainda assim, consigo antecipar a minha progressão em um ano ao receber esta bonificação de 365 dias. Se os 365 dias, 730 ou 1095 correspondem a 3 anos, e houve colegas que estiveram nas listas dos textos mais do que 3 anos, então esta recuperação, seja ela 365 ou o que for, não é para ser deduzida aqui. Okay? Tenho na mesma a antecipação da minha progressão em um ano, em 365, e não vou poder ter nenhuma dedução. Portanto, era algo que queríamos muito chamar a atenção para que nenhum colega ficasse prejudicado por isto. Nós já desde setembro, no mínimo, que eu me recordo de insistir com esta questão, de esclarecer exatamente isto aos senhores diretores de todas as escolas, através de uma FAQ, pedíamos isto ao Ministério da Educação, designadamente nas reuniões com a Direção-Geral da Administração Escolar e também com o IGF. Enfim, fomos atendidos, mas as FAQs demoraram, mas agora no dia 17 de março, salvo eu, portanto, também esta semana, ou 19, já nem sei, ou 19, 17 de fevereiro, já, acho que é 17 de março, mas já vamos lá. Vamos aqui já, não, é aqui. Se calhar eu não pus esta informação. A Fátima não chegou a fazer nenhum, peço-vos desculpa, não é? Nenhum slide Sim, com doutora, tem as as FAQs. facas. Estão. Deixa-me aqui ver. Onde é que elas estão? Era só mesmo para ir buscar a data Sim, certa. é 19 de fevereiro, mas as facas, o Ok, slide. 19 de fevereiro, está dito. Sim, Pronto, sim. não se preocupe. Portanto, veem que realmente fizemos o PowerPoint mesmo em cima do joelho, não é porque o trabalho é demasiado. Mas pronto, está aqui, disponível, e está correto. De modo que, isto já tínhamos visto, já tínhamos também visto esta parte, estava a dizer que nestas últimas FAQs, neste último conjunto de questões frequentes que a EDGAI publicou, vem então lá esclarecida esta questão da bonificação dos 365 dias. Em termos de legislação, portanto, como disse, estamos e vamos analisar o decreto-lei, o mais importante foi publicado neste decreto-lei número 15 de 2025, foi agora publicado na segunda-feira, dia 17, e que altera o regime de concursos, que é este decreto-lei 32A de 2023, altera o decreto-lei 48B de 24, de 25 de julho, que é aquele que legisla sobre a recuperação integral do tempo de serviço, RITSE, e também, como disse, o decreto-lei que regula o concurso externo, regulou o concurso externo extraordinário que ocorreu em outubro, novembro, que é o decreto-lei 57A de 2024. O que é que, então, temos de importante neste, nesta alteração? Dizer-vos também que esta alteração foi solicitada pelos sindicatos.
Portanto, nomeadamente em outubro, houve uma conjugação de esforços entre vários sindicatos. Na própria reunião que houve, que foi a segunda, entre todos os sindicatos e os vários departamentos do Ministério da Educação, neste sentido do que agora veio legislado. Porquê? Por variadas razões, nomeadamente a primeira, porque, infelizmente, o Ministério e as organizações sindicais que subscreveram o acordo em maio de 24 apenas deixaram salvaguardadas as situações excepcionais para quem progredisse até 1 de julho de 25. E, portanto, os outros colegas que progredissem a partir de 2 de julho de 25 já não estavam abrangidos por estas condições excepcionais. E, portanto, nós fomos solicitando, até que em outubro, efetivamente, insistimos mais e conseguimos praticamente o consenso naquela reunião, e depois foi só mesmo ir sensibilizar o governo e iniciarmos as negociações que ocorreram em dezembro de 24 para termos então esta alteração que agora aqui está. Esta alteração é realmente muito importante. Portanto, nós, se formos ver o Decreto-Lei 48B de 24, no seu artigo 5º, no número 4, nós veremos que estas exceções que estão previstas, poder mobilizar a última avaliação, a última observação de aulas, horas de formação não utilizadas, só poderia acontecer se o professor ou educador progredisse com tempo de serviço da RITS até 1 de julho de 25. E agora, qual foi a alteração? É esta que aqui está, a bold que nós fizemos. Portanto, deixou de estar aqui até 1 de julho de 25 e passa a estar enquanto os docentes possuírem tempo de serviço a recuperar. Para mim, pode ser 1 de julho de 27, quando recebemos a última tranche, mas para outro colega, pode ser em maio, em agosto, em setembro, em dezembro, o que for, de 27, de 28 ou de 29. Quer dizer, quando cada um de nós tiver a última progressão, ainda com um dia congelado, a recuperar esse dia congelado, não é? Então pode utilizar estas exceções que aqui estão previstas. E quais são? Então, a mobilização da última avaliação do desempenho, a última observação de aulas, quando efetivamente estejamos em escalões em que este requisito existe, que é o segundo e o quarto escalões, como sabemos, e também podermos mobilizar horas de formação não utilizadas e realizadas entre 18 e 24. Atenção, há aqui estas duas balizas, tá bem? Mas agora também aqui se avançou face ao que estava no artigo 5º. E qual é o grande avanço? É que estas horas de formação podem ser mobilizadas mesmo que eu já as tenha feito há 2 escalões. E o que estava inicialmente, para além de obrigar e só se aplicar a quem progredia com RITS até 1 de julho de 25, depois obrigava que esta mobilização de formações apenas fosse possível relativamente às formações que fez entre 18 e 24 no último escalão, imediatamente no último escalão em que tinha estado. Agora não. Pode ser no último, pode ser no penúltimo, no antepenúltimo, se isso acontecer, desde que tenha sido entre 2018 e 24. Portanto, mais um aspecto bastante positivo e que nos vem, digamos assim, suavizar, porque já temos tanto trabalho realmente, que agora temos que fazer as formações de uma forma quase que, enfim, em catadupa para conseguirmos, não. Temos aqui esta possibilidade de mobilizar, peço desculpa pelo barulho que certamente passa para aí, a ambulância que vai aqui passar ao lado, com
mais duas novidades importantes relativamente às formações. Quais são elas? A questão de... penso que é aqui. Sim. Portanto, a questão que está aqui como 8, não é? Só nos serem exigidas metade das horas necessárias. Portanto, até nós termos a última progressão que contemple tempo, que seja um dia, da RITSE, desta recuperação do tempo congelado, temos o direito de só fazermos metade das horas necessárias e que estão previstas no Estatuto da Carreira Docente, que são, como sabemos, 25 horas para o quinto escalão, portanto significa metade, 12 horas e meia. Nos demais escalões, como sabemos, são as 50 horas obrigatórias e, portanto, agora ficamos só obrigados a metade, a 25 horas nesses escalões. Um outro aspecto muito importante e que, salvo erro, estava aqui atrás, sim, no número 5, os docentes a que se refere ficam isentos do cumprimento dos requisitos do artigo 9º do Decreto-Lei 22 de 2014. Isto mesmo. Este Decreto-Lei 22 de 2014 é um Decreto-Lei que rege a nossa formação contínua. A necessidade de as formações para relevarem para a progressão terem de ser acreditadas pelo Conselho Científico da Formação Científico-Pedagógica da Formação, pelos centros de formação, com formadores acreditados e, diante dos centros de formação, também está o nosso, da ESPL, que não é um centro de formação das associações de escolas, mas é um centro de formação da Associação Sindical de Professores e Licenciados, como outros sindicatos também têm os seus. Portanto, aqui não há qualquer distinção no centro que é feito. Tem é que cumprir com o que está previsto neste decreto-lei. E o que é que diz o artigo 9º? O artigo 9º é aquele que nós traduzimos, porque é bem mais fácil de entender, pela componente científico ou área específica. Não é? Portanto, daquelas horas obrigatórias, 25 horas no quinto, 50 nos demais, que agora passam a metade, 12 horas e meia no quinto, 25 horas no demais, deixa de haver a obrigatoriedade de 50% dessas horas serem na componente científica ou específica do professor, está bem? Deixa também de se fazer sentir esta obrigatoriedade. Portanto, sei que tenho uma mãozinha levantada, mas eu peço imenso desculpa à colega. Vamos só deixar terminar a apresentação e depois as dúvidas serão colocadas posteriormente, está bem? Se não, também pode colocá-lo no chat e alguma colega da SPL ou algum colega responderá. Peço desculpa de não podermos parar, mesmo só porque por questões de tempo, não é? Para ver se não nos alongamos muito. Depois, no número 6 aqui, vem-nos chamar a atenção que se quisermos, em vez de mobilizarmos, né, também nos é dada a faculdade de podermos diferir por um ano letivo tudo isto. Seja a realização da formação, se não temos, seja a apresentação do relatório no ano em que vamos ser avaliados, naquela data, não quer dizer que não tenhamos que apresentar a mesma ao relatório, já sabemos que a questão de apresentação do relatório é obrigatória, todos os anos, não é disso que estamos a falar, estamos a dizer aqui é a dispensa da apresentação do relatório naquela data que tínhamos que entregar para sermos avaliados. Isso é que podemos diferir, através deste número 6 do artigo 5º, agora na redação dada pelo Decreto-Lei 15 de 2025, podemos então diferir o cumprimento desses requisitos sem perdermos o direito, muito importante isto que é praticamente inovador, sem perdermos o direito de que a nossa progressão ao escalão seguinte depois
retroaja à altura em que cumprimos o requisito tempo de serviço. E a remuneração, tal como está previsto no ECD, continua a aplicar-se, é devida no mês a seguir, a partir daquele em que completei, neste caso, o requisito tempo de serviço, já que os outros requisitos, avaliação e formação, neste caso, quem fizer, porque está neste ponto 6, resolve diferir, adiar por um ano esse cumprimento desses requisitos. Número 7 é muito importante, mas creio que já quase todos nós sabemos isto, porque é algo que já vem desde 2019 também, na outra recuperação do tempo de serviço, na RTS, assim foi. Ou seja, e sempre assim é, com base no que está fixado no Estatuto. Sempre que eu mobilizo, ou utilizo, ou opto pela última avaliação que tive, para não ser avaliada no escalão em que estou, e isto é possível só em circunstâncias excepcionais, bem? Circunstâncias que a pessoa, por qualquer razão, esteja, inclusive por doença, não esteja no exercício na escola, mas agora é aplicado a todos nós que estamos no âmbito da RITS. Esta possibilidade de, então, não ser avaliado no escalão em que estamos e utilizarmos a última avaliação. Nestes casos, essa avaliação que eu opto por mobilizar, mesmo que seja muito bom ou excelente, é claro que não vai bonificar duas vezes. Não vai ser excelente e muito bom a minha avaliação naquele escalão em que eu estou a optar por não ser avaliada e mobilizar a última. Não. Equivale a bom. Não importa se essa avaliação é excelente, muito bom ou bom. Se eu a mobilizo, ela é uma avaliação de bom. Bem? E, portanto, não pode beneficiar novamente com aquilo que está previsto no ECD, como nós sabemos, 6 meses ou 180 dias de progressão antecipada, se é o muito bom, ou um ano, 365 dias, se é o excelente. Isto só se aplica quando efetivamente eu sou avaliada num determinado escalão e obtenho essa avaliação muito bom ou excelente. E então vou ter essa bonificação no escalão a seguir. Mas se eu depois mobilizo esta avaliação, aí já não pode voltar a bonificar. Como síntese, para passar à minha colega Maria João, e passarmos então ao regime dos concursos, as alterações do regime dos concursos. As progressões que tenham tempo de serviço recuperado ao abrigo do Decreto-Lei 48B de 2025, de acordo com o artigo 6º, bem, o que estava no artigo 5º do Decreto-Lei 48B, agora encontra-se no artigo 6º do Decreto-Lei 15 de 2025. Contudo, ele reescreve, está bem, o artigo 5º do Decreto-Lei 48B. Portanto, não há problemas. Nós fizemos já temos as nossas minutas prontas, está bem, para possibilitar aos colegas que queiram fazer esta mobilização, seja das aulas observadas, nos casos em que estão nestes escalões, só podem fazer mobilização de aulas observadas se estiverem no segundo ou no quarto, e nem todos os colegas podem fazer, está bem? Os colegas são reposicionados definitivamente num escalão, ou seja, que pela primeira vez vão ter uma progressão dentro da carreira. Os colegas não podem fazer esta mobilização, porque têm que ser avaliados. Qualquer um de nós só pode mobilizar uma avaliação se essa avaliação já tiver sido realizada na carreira ao abrigo da nova legislação, que é o Decreto Regulamentar 26 de 2012, que é o regime que desde 2012 está para a avaliação de desempenho. Bem? E, portanto, estava eu a dizer que
estas, estas possibilidades, nomeadamente de mobilizarmos a última avaliação, pode ser feita mais do que uma vez. Ainda não tinha dito esse aspecto, que também me parece muito importante. A DGAI já tem estado a responder neste sentido aos colegas, porque algumas escolas tinham a ideia de que só se podia mobilizar uma vez. Não, a DGAI já tem vindo a responder. Nós já tínhamos, através da DGAI, esclarecido isso e informado muitos dos nossos colegas, mas agora fica essa informação para todos. Portanto, pode ser feita as vezes que eu quiser, desde que eu vá progredir com o tempo de ritmo, não é? Já vimos esta questão de não poder bonificar duas vezes. Podemos, então, mobilizar a última observação de aulas, se estivermos no segundo ou no quarto escalões. As horas de formação acreditadas, também já falámos sobre isto, podem ser, então, mobilizadas desde escalões anteriores, não tem que ser exatamente no último, e não temos que fazer a totalidade das horas, basta-nos metade, e não há esta obrigatoriedade de 50% serem na nossa área científica. Portanto, a única obrigatoriedade é que sejam formações acreditadas, creditadas, realizadas por formadores, que são todos dos centros de formação, sejam das associações de escolas ou dos sindicatos, formadores, eles também acreditados, e estas ações têm acreditadas e assim, há um registro, não é? Como sabemos, cada ação de formação tem um registro e é sempre importante termos esse registro no nosso certificado de... Ainda em síntese, e muito importante também, este aspecto que aqui temos e que ainda não tínhamos falado, enquanto estivermos a recuperar tempo da RITSE, se estivermos no quarto ou no sexto escalões, não estaremos sujeitos às vagas de acesso ao quinto e sétimo escalões, respectivamente. Está bem? Portanto, é como se as vagas desaparecessem para quem tem tempo a recuperar do congelamento. E é só para estes. Alguém que só tenha iniciado funções a partir de 1 de julho de 2018, quando chegar ao quarto e ao sexto escalões, as vagas, infelizmente, se não forem revistas, esperemos que sim, estava previsto tratarmos desse assunto nas negociações da revisão da carreira que estavam a iniciar-se. Portanto, se não forem revistas, estes colegas têm estas vagas, está bem? Mas qualquer um de nós que tenha tempo a recuperar da RITS está isento das vagas. E a progressão a estes escalões, quinto e sétimo, vai retroagir ao momento em que tínhamos os requisitos todos cumpridos e o vencimento ao primeiro dia útil do mês seguinte, etc. Pronto. Então, o que é que eu ainda coloquei aqui relativamente às FAC? Estas FAC, então, foram publicadas, este segundo conjunto, aquela informação que eu andava há bocadinho à procura, não é? No dia 19 de 12 de 2025 e, de facto, eu entendi que era importante chamar a atenção aqui para estes aspectos que estão no número 2 e 3. E o que é que o número 2 e 3 deste conjunto das FAQs nos diz? Trata daquela questão da permanência. Quando é que é obrigatório permanecer os 365 dias no escalão antes de uma progressão futura. E, então, aquilo que o número 2 nos diz é o seguinte. Imaginemos que eu progrido, ou progredia, no dia 1 de setembro, com os 599 dias,
ou parte deles, ou os 507, pronto, com recuperação da RITSE, e efetivamente com esse tempo e o tempo que eu tinha prestado, ou o tempo que eu tinha de bonificação, por ter adquirido um mestrado ou um doutoramento, ou que eu tinha de bonificação por causa de ter tido muito bom ou excelente, não é? E, portanto, imaginemos que com estas recuperações, um colega, e temos casos, não é? Que progrediram em maio de 24 ou em junho de 24 e voltaram a progredir no dia 1 de setembro. Porquê? Porque realmente, com os 599 dias, por exemplo, estavam no quinto escalão, em que são 2 anos, 730. Se, entretanto, tinham um mestrado, um doutoramento, uma bonificação, já prefaziam o tempo. E, portanto, aqui não havia essa obrigatoriedade de permanência dos 365 dias. É o que nos diz o número 2. O número 3 já nos diz que é obrigatório a partir do momento em que eu tenho uma progressão a partir de 1 de setembro. A partir daqui, eu, mesmo que tenha tempo a mais, nunca poderei progredir antes de efetivamente prestar 365 dias. Contudo, não vou perder nenhum tempo, porque esse tempo que eu estiver a mais por causa desta regra dos 365, depois vou recuperá-los no escalão a seguir e hei de receber os retroativos relativos à altura em que cumpri efetivamente o tempo. Está bem? Depois, também pus aqui, isto foram os meus apontamentos, né, à medida que ia lendo as factos, atenção para os colegas reposicionados definitivamente num determinado escalão, em que o tempo remanescente é contabilizado para este como 365 dias de permanência no escalão. Imaginemos um colega que é reposicionado, por exemplo, no segundo escalão, com 1470 dias, 1460 dias são 4 anos, é o tempo do primeiro escalão. Então, este colega, os 10 dias que tem a mais, que tem 1470, já lhe são considerados no segundo escalão como estando os 365 dias. Está bem? Portanto, são os 365 dias menos esses 10. Alguém que tenha 365 dias exatamente, esses 365 dias a mais com que foi reposicionado nesse escalão, já lhe contam para os 365 dias que ele tem que lá estar. Contudo, temos aqui um problema, que há bocadinho aflorei. Ninguém pode ter uma progressão na carreira sem ter uma primeira avaliação efetiva na carreira pelo Decreto-Lei 26 de 2012. Aqui não servem as avaliações que fizemos enquanto contratados. Bem? Nunca serviu desde 2018, que é o reposicionamento da carreira. Os colegas são reposicionados e obrigatoriamente têm de permanecer 365 dias, porque, ou mais ou menos 365 dias, um ano letivo, digamos assim, porque têm de ser avaliados. E como nós sabemos, geralmente a avaliação é no final do ano. Então, podem não ser exatamente 365 dias, mas 340, enfim, depende da altura em que cada SAD reúne. E isto continua agora, obrigatoriamente. Depois também tinha aqui a chamar a atenção para a questão número 4, que é o direito à bonificação dos 365 dias, que há bocadinho já esclareci e, portanto, já não vale a pena estarmos aqui a repetir. Contudo, muito importante, colegas que possam estar no 7º, 8º ou 9º, com data posterior a 1 de setembro de 23 até 31 de agosto de 24, se nunca perderam tempo nas listas, têm direito a uma bonificação de 365 dias. Isso vai fazer com que possam progredir um ano antes, mas atenção que os vai fazer só poder recuperar 507, porque esses 365 dias vão ser reduzidos depois nessas 4 tranches. Depois ainda, chamar a atenção também
para a questão para a FAQ número 6, para referir que, excepcionalmente, os docentes reposicionados no quarto e sexto, que integram as listas de 23, utilizando múltiplos 365, não perdem esse tempo de serviço. Portanto, isto é uma novidade, vai ser a primeira vez, porque todos os colegas até agora que foram às listas em reposicionamento provisório, e que utilizaram múltiplos para graduar melhor nas listas e assim obterem vaga, perderam esse tempo de serviço. Mas, como de facto esta equipa, nomeadamente o Sr. Ministro, prontificou-se desde a primeira hora que com ele não ia haver perdas de tempo de serviço e, portanto, todos os mecanismos que têm estado a ser aplicados na sequência de legislação sob a sua tutela, têm tido esta atenção e, portanto, estes colegas agora não vão perder. É claro que nós chamamos a atenção e não nos vamos esquecer de todos os outros que entraram em 22 e 21 e desde 2018, não é? E que perderam. Portanto, têm que ser aplicados os mesmos, mas, enfim, é uma reivindicação nossa, ainda não está aceite, só está previsto para estes colegas. A FAQ número 8 também é muito importante para vermos como efetivamente deve ser, qual é a ordem da aplicação das bonificações por forma a que não haja perdas de tempo de serviço. Portanto, e a última, o último tempo a considerar deve ser a RITS. Porquê? Porque nunca se perde a RITS. E então, se eu não utilizar neste escalão, eu sei que estes dias ficam intactos para utilizar no escalão seguinte. Já não é o mesmo, infelizmente, como sabemos, com as bonificações da avaliação, excelente e muito bom, ou as bonificações pelos mestrados e doutoramentos. Não é? São bonificações previstas no Estatuto da Carreira Docente desde 2012 e, portanto, aquilo que esses governos na altura, esse governo na altura, mas os outros também que se lhe seguiram concordaram, é com isto que está. Ou seja, a bonificação, no caso das menções de mérito, são para ser usadas no escalão a seguir. E é só aí que podem ser usadas. A do mestrado e doutoramento, só no escalão em que o professor está. Portanto, se eu estou num determinado escalão e faço um doutoramento que me dá a redução de 2 anos no escalão, mas se eu estou a meio ano de progredir, eu só vou usar meio ano desses 2 anos que tenho bonificação. Por isso é que o Ministério da Educação, e muito bem, deu orientações para que então estas bonificações sejam as primeiras a ser usadas. Não é? Porque se não forem, perdem-se. Enquanto que a RITS é um tempo que não se perde e, portanto, se não dá para recuperar agora neste escalão, passa exatamente o mesmo número de dias que eu tenho direito para o escalão seguinte. E pronto, muito obrigada. Peço desculpa que eu já nem sei a hora. Realmente alonguei-me mais do que 1 hora. E vou passar à minha colega Maria João, que ela consegue fazer muito melhor do que eu e, portanto, não se vai alongar e consegue apresentar-nos de uma forma mais sucinta e breve estas alterações aos concursos, para depois então passarmos às questões, está bem? Peço-vos imensa desculpa, porque deveríamos agora fazer uma pausa para vermos as dúvidas que temos, mas tendo em conta o avançado da hora, vamos mesmo continuar se não se importarem, está bem? E vão utilizando, por favor, o chat, que vamos respondendo lá. Maria João, amiga, Sim, sim. Eu espero que me obrigada. ouçam bem, que eu tenho estado a ouvir um bocadinho aos soluços. Espero que o som chegue aí bem. Eu estou a ver se corto o meu, mas não consigo. Valentino, por favor, corta-me o som. Eu não estou a ver o meu micro para, talvez por estar a partilhar a tela, desapareceu o meu... Eu vou, meu... vou cortar, eu vou cortar. Ok, Com obrigada, amiga, licença. obrigada. Ok, então passamos às alterações ao diploma dos concursos, salientando-se aqui, logo no início, no primeiro artigo, número 2, a inclusão de técnicos especializados para o exercício de outras funções não docentes. Esta aqui é a novidade. Depois,
de muito agrado e batalha nossa, temos novamente os códigos dos conselhos, porque eles tinham tirado, que também nos facilitam em muito as candidaturas. No slide seguinte, não sei quem é que está, se alguém consegue avançar a página, porque eu não É consigo. a presidente. Ah, é presidente. Ok, então, passávamos para o slide seguinte, que é do artigo 18, exato. Temos que ter aqui, sim, atenção a estas alterações, nomeadamente a obrigatoriedade de apresentação para o caso da linha C do artigo 30, número 1 do artigo 30, bem como da linha D. Pronto. Traz alterações que podem parecer sumenos, mas não são bem. Portanto, já não temos aquela figura da instauração do processo disciplinar, mas temos outras penalizações que há que ter cautela. Pronto, basicamente será aqui no artigo 18 e no 25º, se puderem alterar. É que eu estou com 2 computadores, se olhar para o outro, estou a ver a tela cheia e neste não consigo ver. Ok, ainda bem que eu não tenho vídeo. Ok, então passamos às necessidades temporárias. Pronto, e aqui cá estamos novamente a situação dos horários compostos, mas também conquistamos uma redução do número de quilómetros, passaram a ser 15 e passaram a ser contados por estrada. Faz uma grande diferença, porque infelizmente ou felizmente, não sei, depende, não andamos de helicóptero, andamos de carro ou transportes públicos, não é? Pronto, e ser contados por estrada faz uma grande diferença para o nosso dia a dia. Depois temos então a gestão local dos docentes, em que poderá haver aqui assim umas alterações, nomeadamente quando não se apresentem nas escolas, tem a penalização, não é? Já não há, então, conforme disse, o processo, mas há outras penalizações a haver. Seguida, temos a operacionalização da gestão local. Agora, aqui é que temos de estar muito atentos. O que é que, em concreto, os nossos colegas da direção podem fazer? Por enquanto são colegas, não é? Vá lá que ainda não avançou mais nada, por enquanto ainda são colegas. Pronto. Então, eles veem qual é a nossa área geográfica e, entre si, vão cooperar para ver onde é que têm horas de forma a completar os nossos horários. Porquê? Porque há falta de recursos humanos, mas não só, é para a gestão ser o melhor possível, para fazer render os recursos existentes. Pronto. Então, cada um dos diretores daquela área geográfica vai proceder a uma distribuição inicial de serviço, vai cooperar e participar ativamente nessa elaboração, porque nós podemos dar as aulas, o total da nossa carga letiva e não letiva de estabelecimento, em 2 estabelecimentos de ensino. Por fim, com esta distribuição, vão surgir também, durante o ano escolar, pode também ser aplicada. Porque às vezes alguém, entretanto, vai para a aposentação, não é? Cada vez é mais frequente. Ou pode estar como profissional e acaba os módulos e então é mais rentável ser noutro agrupamento. E eles podem fazer isto. Portanto, temos de estar atentos. Estamos numa escola, pertencemos a um agrupamento, mas com esta gestão local, de repente podemos ir para outra, não é? Dentro daquilo que aqui está contemplado. Depois temos então as necessidades temporárias, que tivemos aqui uma alteração só para remeter para o artigo 25, da forma como é que eles vão apresentar as propostas, não é? Pronto, mas isto depois, caso a caso, é mais fácil ver, porque aqui é sempre o intuito, a base, é sempre rentabilizar à hora. E nós aqui temos de estar muito atentos. Este governo, entretanto suspenso, também tinha ideia de fazer finalmente um novo diploma da organização do ano letivo, mas agora estamos todos em suspense, não é? Para ver o que é que lá vem, não sabemos o que é que lá está. Mas aqui queria salientar que há tempos específicos da componente não letiva de estabelecimento para as deslocações, está bem? Pronto.
Não deixa de ser um incómodo, não é lógico, mas pronto, pelo menos já está nessa vertente que não estava também antigamente. Depois, no 29º, continuamos então com a questão dos horários compostos, e temos a questão novamente dos 15 quilómetros por estrada, e depois vamos ver também, a nível da mobilidade interna, também temos colegas que podem vir aqui numa terceira prioridade, que são aqueles que vêm com habilitação própria, e depois tivemos a revogação dos conselhos de QZP, que isto era um bocadinho problemático, porque havia aqui muitos interesses subjacentes ambíguos, digamos assim, sendo mais delicada. Pronto, mas foi revogado, foi também uma conquista que tivemos. E então depois temos, a nível da mobilidade interna, a primeira prioridade aqui manteve-se, não quiseram pôr todos os professores, como nós, a SPL, desejávamos que fosse só para a graduação, portanto é dos quadros, bastava a graduação profissional, que era para os poder ordenar na lista. Mas a tutela não prescindiu de colocar em primeira instância, portanto, primeira prioridade, os QZPs e os docentes do quadro com componente letiva inferior a 8 horas. Pronto. A questão das 8 horas, nós também tentámos que ela fosse reduzida, mas não cederam. Mas não cederam, pronto. São mesmo as 8 horas da componente letiva. Em segunda prioridade é que vêm então os quadros de escola ou de agrupamento, que pretendem exercer funções transitoriamente noutra escola. Este transitoriamente poderá, eventualmente, com o decorrer do tempo, depois, se surgir a oportunidade das pessoas lá vincularem mesmo, mas permitia, isto notava-se mais nos concursos quando eram de 4 em 4 anos, que se a pessoa continuasse a ter lá a componente letiva, podia lá manter-se. Agora, passamos aos concursos anuais, não se vai sentir tanto este efeito. Portanto, a pessoa, de 4 em 4 anos, concorria para uma escola e ficava lá aos 4 anos desde que existisse componente letiva. Agora, como é anual, pode até escolher outra escola, manter-se, depende daquilo que preferir, não é? E em terceira prioridade é que vem então, peço desculpa porque está aqui assim um lápis, está 2 vezes o C, terceira, ok? Lá vêm os colegas que tiveram em cumprimento dos deveres de aceitação. Nas disposições transitórias, que também é preciso ver todo o texto, há também este apontamento a ter em conta. Portanto, os candidatos a que se referem os números anteriores vêm para a terceira prioridade da interna após os outros, não é? Pronto. E manifestam as suas preferências de acordo com o disposto no artigo 9º, que é para todos. Pronto, o artigo 9º, mas temos pena que, de facto, a nível da mobilidade interna, as prioridades não tenham sido idênticas ao concurso interno. Aí sim conseguimos alguma coisa. Pronto. Prosseguindo, também aqueles que não se apresentem, a penalização, entre aspas, vai ser a colocação administrativa pela DGAI. Portanto, a pessoa não se apresenta e então a DGAI trata do caso. Pronto. E então, qual é a diferença? É em agrupamento, a escola não agrupada na sua área geográfica do QZP, provido ou em escola ou escola não agrupada, inserido na área geográfica de um QZP limítrofe. Portanto, estamos no nosso QZP, mas poderemos eventualmente passar para um QZP limítrofe. Portanto, são aqueles que estão ao nosso redor. Tenha um rio, tenha uma ponte, tenha uma montanha, seja o que for, é limítrofe, é limítrofe. E isto aqui, sim, nós temos zonas no país que de facto é muito complicado, não é? Porque, como bem sabemos, o interior, a nível de estruturas rodoviárias, pronto, temos uma oferta muito mais escassa e a qualidade a mesma coisa. Pronto. A nível também dos agrupamentos diferentes daquele em que o docente se encontra provido, também na área do respectivo QZP, e mais outra vez, um QZP limítrofe. Eles até tinham 2, nós conseguimos baixar sempre a 1.
Atenção, isto parece mau, mas era bastante pior, mas pronto. É a vantagem de termos organizações sindicais a negociarem. Prosseguindo para o artigo 31, cá está, sem prejuízo das preferências manifestadas, nos termos anteriores, considera-se que no caso de candidatura não esgotar a totalidade das escolas, portanto, se não pusermos lá os códigos todos, isto já existia, mas pronto, a que o docente concorre, este manifesta igual preferência por todos os restantes, todas as restantes, não é todas, todas as restantes escolas desse QZP, fazendo-se a colocação por ordem crescente da mesma, não é? Portanto, aquilo vai pelo aquele código que nós inserimos, nós temos lá para os números dos códigos da escola, e aquilo segue aquela ordem crescente, começa no número mais baixo e até esgotar toda a área desse QZP. Depois passamos à contratação de escola, não sei se temos aqui algum colega contratado, de qualquer forma, estamos então a nível das necessidades temporárias, e temos aqui assim também os técnicos especializados nas áreas de natureza profissional tecnológica, que não se enquadrem nos grupos de recrutamento, porque infelizmente temos muitos colegas, permitam-me chamar colegas porque o trabalho é praticamente o mesmo, não é? Pronto, que não têm uma sigla para o seu grupo, não têm um código. Ok, pronto. E então, vamos tê-los aqui assim, também contemplados para a contratação de escola. E depois temos a nova inserção, que é dos técnicos especializados para o exercício de funções não docentes. Há pouco referimos também, estão aqui inseridos pela primeira vez. Agora, a nível da habilitação própria e para a contratação de escola. As escolas podem selecionar candidatos desde que tenham esta habilitação, concluídos no quadro da organização de estudos anterior à aplicação do Decreto-Lei 74, 2006, de 26 de março, que não são reconhecidos como habilitação própria para a docência ao abrigo do regime atualmente em vigor. O que é que isto reflete? A necessidade que há de termos professores. Portanto, mesmo com esta habilitação que é anterior a 2006, parem, nós estamos em 25, eles permitem. Portanto, para o efeito, tem que ter os mínimos da formação científica, era lógico, não é? A pessoa não pode ir para lá sem entender nada do assunto. Não têm a parte pedagógica, essencialmente. Não têm no papel, atenção, porque muitas destas pessoas têm tanta experiência que não podemos ignorar o saber de experiência feito. Muitas vezes muito mais capaz e habilidoso, mas isso é outra questão que deixo no ar. Pronto, então vamos agora ao 57A. O 57A, já vamos para o concurso externo extraordinário. Então, são colocados administrativamente pela DGAI, e dentro da área geográfica do COSIP, e dentro de um ou dois QZPs limítrofes. Um dos dois QZPs limítrofes. Portanto, mais uma vez aqui passa para a DGAI. Atenção, isto é muito importante, porque quando nós tínhamos o Conselho Local, em que eram as direções, era muito mais subjetivo o amiguismo, passa a expressão, mas é mesmo assim. Agora temos a gestão pela DGAI, que é um órgão executor, não é político, não é decisor, é um órgão executor, mas tem por primazia a rentabilização máxima dos seus recursos, não é? Portanto, aqui também pensamos que ficamos a ganhar. Mas a experiência nos irá dizer. Não esquecer também as disposições transitórias, nomeadamente quanto aos colegas da habilitação própria, que foram colocados no último concurso externo extraordinário. Pronto, então o que é que acontece? Mantêm-se provisoriamente nesse QZP até à conclusão do curso que lhes confira a habilitação profissional para a docência, têm essa segurança, ou essa limitação, porque há uns que querem e outros também não é? Mas pronto. Depois, são apenas opositores ao concurso de mobilidade interna na terceira prioridade e após os de carreira que cumpriram os deveres de aceitação.
manifestam as suas preferências para os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas da área geográfica em que se encontram vinculados, mas também de mais 2 QZP limítrofes. Aqui ficaram mais 2. Aqui já não se deram. Portanto, aqui um amplo geográfico muito mais vasto. Pronto, mas ao menos tem a segurança da colocação. Pronto, isso quem passou há uns anos atrás que não havia vagas, não é? Portanto, por um lado há essa segurança. Agora, que a dimensão geográfica é bastante acentuada, é. E pronto, a parte dos concursos, depois fiquem à vontade, têm os nossos contatos também aqui presentes e fora também o que consta no nosso site, que foi alvo de atualização fenomenal pelo nosso colega Valentino. Tem lá os contatos de todas as zonas das nossas delegações. Muito obrigada. Obrigada também, João, pela tua apresentação clara, sintética. E, portanto, concluímos a nossa apresentação das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 15 de 2025, publicado na passada segunda-feira, dia 17, e vamos agora passar à segunda parte da nossa sessão com as dúvidas dos nossos colegas, está bem? E vamos interromper Vou interromper a a gravação. gravação. Com licença. Sim, sim, obrigada.